Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural e no programa de hoje você vai ver agricultores buscam alternativas com vendas online após a suspensão da Mostra da Agricultura Familiar em Belo Horizonte. E com mais de 5.000 quilômetros de espelho d'água, Minas Gerais tem um grande potencial para a produção de peixes ainda não explorado. Na dica técnica você vai aprender a fazer máscaras caseiras, item que tem sido exigido na proteção contra o coronavírus. E na receita tem um biscoitinho de vó, que vem lá de Barroso, na região central do estado. A campanha Envie um Abraço em Forma de Flor ganhou um reforço essa semana. O segmento da floricultura passa a integrar a primeira etapa de orientações para a reabertura das atividades comerciais aqui em Minas Gerais, denominada Onda Branca. A estratégia faz parte do programa Minas Consciente, retomando a economia do jeito certo, lançado pelo governo de Minas com o objetivo de promover o retorno gradual do comércio, serviços e outros setores de forma responsável e segura para a população. Por enquanto, essa onda de retomada de parte das atividades econômicas ocorre apenas nas macro-regiões Centro, Noroeste, Nordeste e Leste do Sul de Minas. Para a decisão, o Comitê Extraordinário Covid-19 considerou, entre outros critérios, a taxa controlada da ocupação dos leitos nessas localidades. E, de acordo com o governo de Minas, a ideia não é flexibilizar o isolamento social, mas sim organizar o isolamento de forma que a população possa se adaptar à nova realidade imposta pelo coronavírus. Com cerca de 90% da produção de flores voltada especialmente para o corte e destinada para eventos, o setor da floricultura foi um dos primeiros a sentir o impacto causado pela pandemia da Covid-19. A reabertura das floriculturas em algumas regiões é um respiro. Vale lembrar que o programa Minas Consciente serve como uma orientação, mas são as prefeituras que vão determinar a reabertura ou não dos estabelecimentos em cada município. As normas de funcionamento para os estabelecimentos incluídos na Onda Branca podem ser acessadas pelo site da Emater, www.emater.mg.gov.br, no banner Minas Consciente, que está em destaque na primeira página. E por causa das medidas para conter o avanço da Covid-19, os eventos relacionados à Mostra da Agricultura Familiar de Belo Horizonte também precisaram ser suspensos. A parceria entre a Emater e a Prefeitura previa que esse ano seriam realizadas 12 feiras itinerantes na capital mineira. E sem o espaço de comercialização, os produtores precisaram buscar alternativas e estão fazendo vendas online com o apoio da empresa de assistência técnica. Foram suspensas as feiras dos meses de abril, de maio e junho. Dos 40 produtores de municípios aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, 23 estão comercializando os produtos de forma online. Os pedidos são feitos por WhatsApp ou Facebook e os produtos são entregues na casa dos consumidores. A Emater mobilizou esses produtores, ajuda na divulgação dos contatos e ainda orienta os procedimentos para garantir a saúde de todo mundo. Com o período dessa pandemia, realizamos apenas uma feira, que foi um sucesso, na Praça 7, no mês de março. E não tivemos outras feiras esse ano, como também não sabemos quando vamos retornar essas feiras. Mas temos trabalhado, a Emater, apoiando os produtores para continuar comercializando a sua produção nas redes sociais, via WhatsApp, Facebook, site. Então, todas as formas, e nós, a Emater, temos orientado os produtores. Como deve chegar esse produto, como deve proceder nas suas propriedades, orientando para esse momento, esse período, como evitar que a contaminação chegue até eles, como também evitar que esses produtos levem essa contaminação. Então nós temos trabalhado, orientado diuturnamente, para que tenha de fato uma segurança do produtor, mas também o produto chegue com segurança e com qualidade para o consumidor. As feiras eram também o principal ponto de comercialização para o Armando Aparecido, que tem uma pequena agroindústria de doces em Betim, na região metropolitana de BH. Com o cancelamento de todos os eventos, ele precisou se adaptar e já aderiu às vendas online. A gente sobrevive das feiras e de repente você não tem onde vender. Para quem vender? E aí precisamos nos adaptar, reinventarmos.
conversando com um produtor, com outro e tal, um indica o outro, e a gente usando as redes sociais para poder estar vendendo alguma coisa, para sobreviver. Então, estou conseguindo até alguma saída, estou conseguindo vender algumas coisas aqui em Belo Horizonte mesmo, o Espírito Santo tem mandado alguma coisa para lá, e estamos aí esperando que isso passe logo, para a gente estar podendo conviver com o cliente, né, tete a tete, que é importante para a gente. A crise causada pelo novo coronavírus afetou também até setores que vinham em plena expansão, como, por exemplo, a caprinocultura. Há 15 anos no mercado, produzindo derivados do leite de cabra, iogurte, manteiga, doce de leite e queijos premiados, a Marli Alves, do Capril Santa Cecília, em Itaguara, aqui na região metropolitana, sentiu o baque e também está buscando alternativas às feiras e outros canais de comercialização afetados nesse momento através da internet. Nós tivemos uma retração considerável nas nossas vendas, porque a gente trabalhava muito com feiras para a venda do consumidor final. E essas feiras, pelo que nós estamos sabendo de antemão, ela está suspensa por esse ano inteiro, principalmente as feiras grandes, os concursos, tudo que a gente vinha programando para esse ano foi travado, está parado. O Capril ele recebe turista, né, grupo de alunos e tudo, e nesse momento de isolamento está tudo parado. Estamos pensando em montar alguma coisa para venda online, ver o que a gente consegue fazer até para o Dia dos Namorados, pensar em um queijo com vinho, alguma coisa para que possa alavancar as vendas. O consumo de carne de cabra e de ovelha, assim como a produção de leite e derivados, vinha em expansão no Brasil. Minas Gerais ocupa a 10ª posição no ranking dos estados produtores, com um rebanho de 10 mil animais. E segundo o presidente da ACOMIG, que é a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Minas Gerais, Rivaldo Nunes, esse é o momento dos produtores se unirem para buscar formas alternativas de comercialização. E recomendamos aos produtores que busquem mais parcerias entre si, tanto na venda quanto na entrega dos seus produtos comercializados, que reduzam seus custos operacionais e que podem produzir produtos menos perecíveis e os produtos que o mercado está procurando mais. E também estamos procurando viabilizar a venda do leite pasteurizado resfriado, que também gera um retorno mais rápido. Outra recomendação importante: as cabras, em sua maioria, estão na fase final de lactação. Então, nós podemos secar as cabras, encurtando essa lactação das que já estão em final de lactação e preparando-as melhor para uma nova estação de parição, que a gente espera que em alguns meses, o mais breve possível, essa crise passe e nós estejamos bem preparados. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas voltamos no próximo bloco falando de piscicultura, uma atividade para a qual Minas Gerais tem um grande potencial. É num minutinho. Com mais de 5 mil quilômetros de espelho d'água, Minas Gerais possui um grande potencial para a piscicultura. Por isso mesmo, os trabalhos e estudos sobre o setor, assim como as técnicas de produção, vêm se desenvolvendo nos últimos anos. A exploração piscícola, além de uma fonte de renda importante para o produtor, é também compatível com a preservação da fauna e a conservação dos rios e nascentes, já que esses são elementos essenciais para o bom desempenho da atividade. No estado, em 2019, a produção de tilápia foi de cerca de 34 mil toneladas, sendo que quase 25% desse total veio da agricultura familiar. Já a produção de trutas foi de 960 toneladas e a produção de unidades de peixes ornamentais foi de mais de 8 milhões. O Leonardo Romano é criador de tilápias no município de Felizlândia, na represa de Três Marias. Ele defende que a atividade pode ser exercida tanto por pequenos quanto grandes produtores. Minas Gerais tem uma posição de destaque no cenário nacional em relação à produção de tilápias, de peixes ornamentais e de trutas.
As nossas condições climáticas variadas e a nossa grande quantidade de águas representam um grande diferencial para o crescimento e o desenvolvimento dessa atividade em Minas Gerais. Uma característica importante da criação de peixes é a possibilidade de ser exercida tanto por pequenos empreendedores no modelo de agricultura familiar, com o emprego de pessoas da família ou com um reduzido número de empregados, até a exploração comercial em grande escala por grandes empresas. Apesar do grande potencial para a expansão da piscicultura, devido às características hidrológicas e climáticas, Minas Gerais ainda possui produção aquém das suas potencialidades. Para quem tem interesse em desenvolver a atividade no estado, o coordenador técnico de pequenos animais da Emater, Disseu Alves Ferreira, dá a dica. Algumas dicas são importantes. A primeira delas é o terreno onde será implantado a atividade piscícola. Esse terreno deve ser inclinado, mas com no máximo 5% de inclinação. Isso favorece a construção dos tanques na hora de fazer a movimentação de terras. É muito importante, então, que esse terreno seja inclinado. Porém, também não deve ser em locais muito úmidos ou encharcados ou com facilidade de inundação, uma vez que, ocorrendo uma inundação por chuvas ou qualquer outra ocorrência, a primeira coisa que vai acontecer é inundar os tanques, então vai se perder toda a atividade. Então, locais inclinados, com menos de 5% e com difícil possibilidade de serem inundados. Outra questão importante é o terreno onde você vai construir a atividade. O terreno deve ser argiloso, o que facilita a retenção da água nos tanques. Um terreno muito arenoso, a infiltração de água é muito grande e não consegue reter o volume de água necessário dentro do tanque para a criação dos peixes. Outra dica importante é que o local deve ser próximo à sua moradia. Isso facilita que você possa acompanhar e fazer o manejo da atividade, como também vigiar o local onde os peixes estão por causa de ataques de predadores que podem destruir a sua produção ou atrapalhar ou impedir de alguma maneira a sua produção. A complexidade e a dificuldade do licenciamento de atividades piscícolas, em parte, está relacionada às diferentes interpretações da legislação por órgãos estaduais. Pensando nisso, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente lançou, no mês passado, a cartilha Regularização Ambiental da Aquicultura, Critérios e Procedimentos. O objetivo é prestar informações mais precisas e incentivar a regularização dos empreendimentos aquícolas no estado. O coordenador técnico da Emater, Enio Rezende, explica o que é e como funciona a regularização ambiental. Qual a importância para o produtor rural da regularização ambiental? Primeiramente, ela contribui para a sustentabilidade ambiental do próprio empreendimento, da sua propriedade, dos recursos naturais lá existentes e, assim, fazendo o melhor uso e gestão dos recursos naturais. Em segundo lugar, ela ajuda o produtor a atender aos mercados e aos consumidores, que cada vez são mais exigentes em relação aos aspectos ambientais. E, finalmente, a regularização proporciona ainda segurança ao produtor rural, quanto à atuação da fiscalização ambiental e a consequente punição com advertências, multas e demais penalidades decorrentes da implantação e operação irregular dessa atividade. A aquicultura em tanque-rede, a licença ambiental ela é obrigatória para volumes maiores do que 500 metros cúbicos, ou seja, tanques-redes que na sua totalidade ocupam um volume maior do que 500 metros cúbicos. Por exemplo, 25 metros de comprimento por 20 de largura e 1 metro de profundidade. E para a aquicultura em tanques escavados, a licença ambiental ela é obrigatória para áreas inundadas, o total das áreas inundadas da propriedade, quando ela é acima de 2 hectares ou 20 mil metros quadrados. A regularização do uso da água na propriedade também é um outro ponto importante destacado aí pelo Enio.
Pode ser, então, por meio do cadastro de usos insignificantes de água, quando o volume é pequeno, ou pela outorga de direito de uso da água, quando o volume é maior. Nesses dois casos, cadastro de uso significante ou outorga de direito de uso da água, os dois casos são obtidos através do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O terceiro procedimento, quando for o caso, é a obtenção da autorização de intervenção ambiental, se for preciso ou necessário haver supressão da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, por exemplo. O quarto procedimento é o registro de aquicultor, que é obrigatório para todos os empreendimentos que exercem atividade de produção de pescado, também obtido no IEF, Instituto Estadual de Florestas. E a gente faz mais um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco tem dica com um passo a passo para fazer a sua própria máscara de proteção ao coronavírus em casa e uma receita daquelas cheias de memória, biscoito de vó. É num minutinho. As máscaras se tornaram um item indispensável nestes tempos de pandemia. O uso delas passou a ser exigido para quando a gente sai de casa como medida de prevenção contra o novo coronavírus. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomenda ainda que o uso de uma mesma máscara não deve se dar para além de 3 horas. Por isso, aprender a fazer a sua máscara é uma boa dica. Então acompanhe aí as orientações com a extensionista de bem-estar social da Emater, Dalva Pereira, lá de Lima Duarte. Para fazer uma máscara, você vai precisar de 2 pedaços de tecido medindo 20 centímetros por 17 centímetros. 2 pedaços de elásticos de 20 centímetros cada e linha para costurar. Para começar a costura, você coloca um tecido sobre o outro, dobra no canto as 2 partes para dentro, primeiro nesse sentido, depois de forma que as 4 pontas ficam dobradas. Coloca um sobre o outro e vai colocar na máquina. Você acerta até o final. E aí você vai virar. Assim que virar, você já coloca o elástico para ser costurado no canto. E passa a costura 3 vezes, olha, para frente, volta e vem novamente. Nesse momento, você já faz a primeira prega na dobra. E eu uso esse instrumento aqui, assim, um grampo, pode usar qualquer instrumento, para fazer a primeira dobra para baixo. A gente costura essa primeira dobra. Sempre passa mais devagar na dobra para não quebrar a agulha. Para, novamente você dobra o próximo cantinho e já insere aquele mesmo elástico a outra ponta dele. Da mesma forma, você volta também a máquina para ficar bem reforçado no lugar do elástico. Na sequência, você repete o processo nos lados posteriores. A máscara, lembrando que ela tem que cobrir o nariz, a boca e pegar aqui no queixo e está bem ajustado ao rosto. Então o elástico, cada um aperta o elástico de acordo com o seu rosto. Caso você não tenha uma máquina em casa, você pode fazer à mão. Essa máscara aqui eu fiz ela à mão, com pontos simples, ó, tipo alinhavo, e a máscara fica igual a outra. Chamando a atenção que o uso de tecidos claros para fazer a máscara é mais indicado,
porque facilita o uso devido ao calor. A cor clara reflete o calor. Agora, se você não tem, qualquer tecido está valendo a pena, o que vale é nos proteger. A Anvisa diz que o recomendável é que cada pessoa tenha em torno de 5 máscaras para uso individual, ou seja, elas não podem ser compartilhadas. Recomenda também que o tecido usado para a confecção seja preferencialmente 100% algodão, ou que tenha mais de 90% do algodão na sua composição. Depois do uso, as máscaras precisam ser lavadas, separado das outras roupas. Primeiro com água corrente, sabão neutro, depois deixar de molho numa solução de água sanitária a 2,5%. Por exemplo, 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro d'água. A máscara deve ficar de molho aí nessa solução por cerca de meia hora. Aí é preciso enxaguar bem, passar o ferro quente antes de usar novamente. E é sempre bom lembrar que a máscara é para ser usada no rosto, protegendo o nariz e a boca, e não ficar no queixo, de pendurada na orelha, porque aí ela não cumpre a função de proteger a sua saúde. Só deixando claro que aqui no estúdio do Minas Rural eu fico sozinha, não tem mais ninguém na sala, por isso eu não estou nesse momento usando a minha máscara. Quem quiser mais informações sobre cuidados com a saúde durante a pandemia, a forma correta de higienizar as mãos, de limpar a máscara, entra também no site da Emater, lá na barra com o menu principal tem o menu Covid-19 e lá você vai encontrar diversas informações como relatórios sobre a situação dos municípios em relação ao abastecimento, aqui em Minas Gerais, tem as campanhas desenvolvidas pela empresa de proteção e de saúde, as cartilhas de como se proceder na realização das feiras nos municípios, nas colheitas de café, enfim, uma série de materiais e conteúdos relevantes para esse momento. O site da Emater, www.emater.mg.gov.br. E vamos para a hora saborosa do programa. Hoje temos no prato uma receita de biscoitinho de vó, que vem lá de Barroso, na região central do estado. O vídeo dessa receita foi enviado para a gente pela extensionista de bem-estar social da Emater, lá no município, a Tatiana Garcia. E ele foi produzido numa parceria com a prefeitura, dentro de um projeto que tem levado aos produtores rurais, neste período de pandemia, conteúdos via redes sociais que possibilitem alternativas de renda, como explica para a gente a secretária de Desenvolvimento Social da cidade, Ariane Figueiredo. Neste momento de pandemia, onde cada profissional tem que buscar se reinventar, buscar novas formas de agir, de trabalhar e chegar até o próximo com o nosso trabalho, a Emater vem de novo ser nossa parceira, comprando a nossa ideia brilhante de fazer cursos através de lives, através de filmagens, através de gravações, utilizando a internet. Vamos então para a receita. Comece anotando os ingredientes. 500 gramas de polvilho azedo ou doce, 1 xícara de chá de açúcar cristal, 4 ou 5 ovos. Nós vamos dar 500 gramas de polvilho azedo ou doce, 1 xícara de açúcar cristal. No primeiro momento, nós vamos misturar e depois acrescentar 4 ovos. Se a massa não der ponto, a gente vai acrescentar mais um ovo. Então, primeiro a gente mistura o açúcar com o polvilho. Não tem a necessidade de quebrar todos os grumozinhos do polvilho, tá? Então, agora nós vamos acrescentar os ovos de 1 em 1. Como a massa ainda não deu ponto, então nós vamos quebrar mais um ovo. Pessoal, então o ponto da massa é esse. Lembrando que cada polvilho tem uma estrutura diferente, o clima influencia, né? Então, se você não conseguir dar ponto na massa, você acrescenta os ovos. Por isso que tem que ir colocando de 1 a 1 para você chegar nesse ponto. É um ponto parecido com o biscoitinho quebra-quebra, tá? Que a gente vai enrolar ele na mão e nós vamos levar para fritar.
tá? É um biscoitinho que a gente não consegue, tá? A gente não consegue enrolar ele na mesa, a gente tem que enrolar na mão e já levar para fritar, tá bom? Bora lá fritar? Pessoal, então como vocês podem ver, né, nós fritamos os biscoitinhos, a gente tem várias formas, né? Ele pode ser redondinho, compridinho, vai da criatividade de cada um. É uma receita simples, rápida, espero que vocês tenham gostado, né? Ele fica em aproximadamente o valor dele em torno de 7 a 8 reais, né? Então é um biscoito que vale a pena. Outra coisa interessante é que você pode fazer a massa, colocar ela no plástico filme e levar na geladeira por 3 a 4 dias e ir fritando conforme, né, a quantidade que você necessite para tomar café com ele, sempre quentinho e gostoso. O Minas Rural está acabando, mas nós continuamos em contato ao longo da semana, lá pelo site www.emater.mg.gov.br. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais da Emater. Estamos no Facebook, no Instagram e agora no Spotify com o podcast Estação Rural. Você também pode rever o programa Minas Rural a hora que você quiser no nosso canal do YouTube. É só procurar pela gente lá na plataforma Minas Rural. Se gostar do conteúdo, faz a gentileza, se inscreve no canal, curte e comenta pra gente saber o que você está achando e poder fazer sempre o melhor. Eu fico te aguardando na semana que vem. Tchau!